Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pódium, podcast do Gregório Ventura. E você sabe que aqui o nosso assunto é empreendedorismo, empresas e pessoas que se destacam vêm ao pódio para falar um pouco do seu modelo de negócios, da sua história, daquilo que faz realmente a diferença no mundo dos negócios. E hoje eu estou aqui com uma empresa de maneira muito especial. Eu quero falar desta empresa porque esta empresa está tendo um crescimento gigantesco, mas mais do que isso, né? É um grupo, né? Nós falamos a GB Musical, mas acima de tudo eles são um grupo. E ao longo do nosso podcast nós vamos falar sobre isso, saber um pouco da história, saber o que fez o sucesso desse grupo e o que está fazendo com que esse grupo tenha tido um crescimento excepcional. E nós vamos aprender muito com eles aqui sobre gestão, sobre o que de fato está fazendo a diferença no mercado hoje. Então sejam bem-vindos, do meu lado aqui Bruno, do meu lado Vitor, sejam bem-vindos ao Pódio do Gregório Ventura. Obrigado, Gregório, quero agradecer o convite para a gente poder discutir com vocês aqui um pouquinho, trazer um pouco da nossa experiência, trazer um pouco da nossa história, a história que vem de um negócio familiar, né, construído lá no início pelo nosso pai, e daqui para frente a gente está seguindo a construção disso aí. Obrigado. Legal. Obrigado, Gregório, pelo convite, e não poderia deixar também de parabenizar pelo projeto, né, do Pódio, em que a gente pode compartilhar as nossas experiências e outras pessoas vêm compartilhar experiência de sucesso aqui no norte de Minas, né? É uma oportunidade muito legal para a gente estar participando aqui e também como ouvinte do seu podcast. Parabéns pela iniciativa. Que legal, obrigado Bruno, obrigado Vitor. E olha, se você gosta de música, né, samba, sertanejo, seja o que for, né, então a gente vai entender, né, como que a GB Musical começou, toda essa história dela, né, GB Musical, será que começou por aí, não começou? Então vamos ouvir deles, como é que foi essa trilha do sucesso. Aqui vocês ficam à vontade, eu não sei quem vai contar primeiro, quem vai falar, o outro pode completar, porque aqui a gente fala que é uma bagunça organizada, né? Tá certo. Então vocês fiquem à vontade. Quem quer começar contando aí a história? Pode deixar comigo que eu adoro contar a história. Velho, sou mais novo. Tem que respeitar aqui a hierarquia, né? Não, vai lá. Você adora contar a história, manda ver. Não, já. Então, em primeiro lugar, por que GB Musical, né? GB são as iniciais do nome do nosso pai, né? Giovanni Bionti. Que inicia a carreira de empreendedorismo muito conectado com a música, né? Não tem como falar de GB Musical sem falar da história do nosso pai. Então, há aproximadamente 45 anos atrás, meu pai fundou a primeira empresa, né, que vendia disco de vinil no varejo. E aí passou por toda a mudança, a revolução musical aí, que vai para fita cassete, vai para CD, vai para DVD, até que a gente chegou nos instrumentos musicais e nos equipamentos de som. A gente vem do varejo, e aí há 15 anos atrás, né, mais precisamente agora em 2025, a GB Musical está debutando, né, comemora seus 15 anos. Que bacana. A gente começou a trabalhar na parte de atacado com a importação de produtos da China com a nossa marca. Então hoje a GB Musical ela é uma empresa que ela importa produtos de marca própria da China e vende para o mercado musical de todo o Brasil, para os lojistas, né? É um negócio B2B. Tá, então vocês começaram com varejo, se não me engano era Máximo, é isso? Não tinha? A primeira loja chamava Feira do Disco. Feira do Disco. Feira do Disco, que depois virou Feira do Som. Feira do Som. E aí a gente abre a Máximo. A primeira loja da Máximo foi inaugurada em 2 de dezembro de 1996. E aí a gente, depois dessa primeira loja, vieram outras 2 lojas. Então chegou um momento que a gente estava com 4 lojas de instrumentos musicais. Tá. Já me chamou a atenção algo aí. Primeiro, foi a capacidade que vocês tiveram de ter que ir se adaptando a essa mudança do mercado, que não é fácil, né? O mercado foi se adaptando, foi mudando o jeito, né? E vocês, o pai de vocês, tiveram que trabalhar isso o tempo inteiro no negócio. Então já é um ponto que me chama a atenção. Segundo ponto, quando é que vocês, enquanto filhos, entraram para o negócio? Como é que foi essa transição? E que contribuição que vocês deram à medida que vocês entraram para o negócio? Porque isso é um ponto importante, a gente fala muito, que às vezes o pai tem um negócio
e aí ele não tem para quem passar, né? Essa é uma dificuldade. Imagino que teve uma transição aí, vocês já chegaram a estudar, já chegaram mandando, como é que foi esse negócio aí, se prepararam? Me conta aí. Foi bem diferente, né? A gente fala aqui de um momento que a gente estava com 4 lojas, né? Mas tudo começou na Feira do Disco, na época. Meu pai começou jovem, começou do zero, montar o negócio dele. Eu lembro que eu, muito pequeno, meu pai me buscava na escola e me deixava lá no final da tarde na loja, né? E em um determinado momento começou a construir a loja, a primeira Máximo, que inaugurou em dezembro de 96. E no decorrer da obra mesmo, ele ia muitas vezes comigo, me chamava para ir na loja, e eu ia caminhando. Vitor ainda era pequeno, eu sou 4 anos mais velho que Vitor, e eu ia caminhando com ele da Feira do Disco, que era na Coronel Joaquim Costa, até essa loja Máximo, que é no Quarteirão do Povo. E logo em 2 de dezembro de 1996, eu estava com 11 para 12 anos, quando a loja inaugurou, eu já estava meio que envolvido ali no projeto, mas muito criança, muito jovem, não tinha noção nenhuma de como que era gerir um negócio. Mas sempre gostei também, né? Acho que meu pai cultivou isso na gente, justamente nos momentos em que ele levava a gente para a loja, nos deixava, né, brincando com as coisas, entendendo ali. Isso despertou alguma coisa na gente. Naquele momento, quando inaugura a loja, a gente já se vê como parte do negócio. E assim foi. Desde a inauguração dessa loja, a gente nunca largou mais, né? Então, pela nossa idade, a gente ia à loja aos sábados, porque a gente tinha que estudar durante a semana. E aí, à medida que a gente foi ficando mais velho, eu já conseguia ir às tardes, né? 2 vezes por semana à tarde e mais o sábado. E à medida que as coisas foram evoluindo, a gente foi considerando uma carga horária maior na loja. Então a gente começou fazendo ajudas em geral, né, serviços simples na loja. Eu sempre gostei muito da questão comercial. Eu sempre, desde o início, né, eu me aventurava tentando fazer atendimentos. Eu sempre gostei muito de música. Que bacana. E logo com 13 anos eu me interessei pela música e comecei a aprender a tocar violão. Nessa época, a Máximo ainda vendia CD e vendia sistemas de som como, na época, né, algumas pessoas não vão se lembrar disso, mas Discman, Walkman, Microsystem, a gente vendia tudo isso na Máximo. E foi justamente no momento em que surgiu, assim, com grande força o movimento de pirataria de CDs, que meu pai se viu ali numa situação de tomada de decisão rápida, porque ou ele ficava na venda de CD e correndo o risco sério de ser engolido pela indústria da pirataria e depois da evolução também, que surgiram os pendrives e tudo mais, ou ele mudava o segmento, né? E esse setor ele sempre foi muito nichado. Os representantes, eles representavam as gravadoras, e as gravadoras, elas tinham a parte de discografia, mas eles também vendiam equipamentos de som e instrumentos musicais. Então, já mantendo nesse mesmo nicho, meu pai começou a abrir a mente para instrumentos musicais, e eu logo interessado na música, a gente começou a envolver um pouco mais, e meu pai foi arriscando, vou comprar um produto ali, vou comprar outro produto, e os produtos foram chegando, e à medida que a gente conseguia converter isso em venda, o negócio foi crescendo e foi de uma maneira muito orgânica, até que a Máximo se destacou em âmbito nacional como uma das principais revendas de áudio e instrumentos musicais. Olha só. Isso foi que ano, mais ou menos? Acho que em 2005, 2006, a gente era bem relevante para o mercado. A gente, acho que pela proximidade nossa aqui com a Bahia, a gente atendia muitas bandas de renome nacional, compravam conosco. Nessa época você já trazia de outro país? Não, aí nessa época a gente estava como uma loja, um varejo bem interessante no interior de Minas Gerais, no interior do norte de Minas. E você vendia, tinha algum outro meio? Era telefone? Nessa época, qual que é o canal de venda que você usava? Era telefone, era mala direta, era relacionamento, era bem offline mesmo. E já vendia para um monte de lugar? Vendia para um monte de lugar. O que você acha que fez a diferença? Foi o fato do mercado
não perceber, vocês perceberam um nicho que estava meio que precisando entrar ali, você falou, opa, aqui tem uma oportunidade, eu vou investir aqui. Acho que, além da oportunidade, a ousadia do nosso pai, né, de trazer algo tão diferente. Meu pai há muito tempo atrás, né, ele estudou violão, na juventude dele nunca mais tocou num instrumento musical, mas a paixão dele pela música fez com que ele buscasse esse segmento, né? Então ele foi bastante ousado em entrar num segmento que de certa forma é técnico, sem ter o conhecimento, mas meu pai sempre foi uma pessoa que soube muito bem lidar com outras pessoas e desenvolver lideranças, né? Então acho que isso foi um ponto muito importante. Lá para 2006, devido a uma relevância que a gente conseguiu aqui no nosso mercado, a gente já participava de muitas feiras e eventos que eram nacionais, e algumas pessoas que representavam empresas, algumas empresas nos questionavam, né? Mas por que vocês não importam? E aí Vitor já estava forte no negócio também, e a gente jovem, né? O pessoal olhava para a gente naquele momento de abertura, né, da economia brasileira forte. Por que vocês não vão importar? Aquela altura, muitas marcas tinham ganhado relevância muito grande e muito rapidamente importando mercadorias assim, da China, né? E aí a gente escutava isso falando assim, quer saber? Não é uma má ideia. E a gente foi estudar, estudamos o mercado, estudamos o processo, né, de importação, e assim que a gente começou a construir a GB Musical. Que bacana. E aí, Vitor, você entrou no negócio depois dele, né? Que ele é 4 anos, né? Sim. Então, quando é que você entrou mesmo de cabeça e o que você contribuiu aí nesse processo, até mesmo da importação? Eu costumo falar para todos que o meu pai ele teve muita sabedoria para nos inserir no negócio. O negócio ele sempre esteve presente dentro da nossa família, então a gente sempre viveu muito isso de forma muito harmônica. Meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente sempre gostou de falar, de passear, de estar inserido, estar vivendo aquilo, né? Então, quando a gente, desde criança, já frequentava a loja, mesmo que para ficar brincando, para ficar ali participando, não precisou de ser tratado como uma obrigação, né? Você tem que ir, você tem que trabalhar, você tem que aprender. Não, foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Não sei se ele utilizou de alguma técnica para isso, mas eu sei que deu super certo, e a gente nunca sentiu aquela pressão e aquela necessidade de estar trabalhando dentro da loja. Foi opção, tanto minha quanto de Bruno. Nós dois somos formados em administração de empresas, com pouquíssima interferência dos nossos pais sobre as nossas escolhas, né? Óbvio que hoje ele fala, né, com toda satisfação, ainda bem que deu certo. Acaba que é muito bom a gente, né, passar por toda a sucessão, igual a gente passou, e hoje a gente se dá muito bem. Então eu acho que esse foi um ponto extremamente sábio que o nosso pai soube para conduzir tudo e tratar com muito êxito, né? Quando eu entrei na empresa, eu deveria ter os meus 14 anos mais ou menos, né? E aí já era meio que rede de lojas. Se eu não me engano, a gente tinha 3 ou 4 unidades, todas no centro de Montes Claros. Então comecei mesmo como mais ou menos um office boy. Né? Leva documento para uma loja, leva para outra, pega daqui, põe dali. E aí foi uma forma de participar, né? Aos sábados, né? De aprender lá de baixo também, né? Nas férias participava um pouco, né? E era legal, não era uma obrigação. E aí, quando tanto eu quanto o Bruno, quando a gente assustou, a gente já estava participando da gestão do negócio, né? Mas passamos por todas as etapas. Sim. A gente não simplesmente chegou, é o filho do dono ali, toma a gerência, não. Como o Bruno colocou, né? Fomos vendedores, a gente chegou a operar caixa em alguns momentos, fazer o back-office administrativo. A gente teve uma oportunidade quase que de um trainee ali mesmo. Que bacana. E eu sempre digo que isso funciona, né? A gente percebe que essa experiência é muito importante, né? Porque às vezes o filho fica lá tão distante, o negócio aqui, em determinado momento o filho completa a idade, agora você tem que assumir o negócio. E ele vai para um negócio que às vezes não tem nem conhecimento. E que o pai, às vezes, também tem dificuldade de soltar, né, de acreditar. Quer dizer, então, vocês estão me contando aí, isso é muito interessante, né, para o processo de sucessão, foi algo que foi sendo natural. Sim. E a questão da importação? Você falou que hoje é B2B, né? Quando é que vocês deixaram o varejo e se transformaram numa empresa que
não, agora nós só vamos vender para o varejo, ou seja, em vez de ser varejo, nós vamos vender para o varejo, né? Quando é que vocês fizeram essa transição? E se deu medo de fazer essa transição, se vocês tiveram receio, se foi ponto de discussão lá na montagem da estratégia? Isso aí foi há 15 anos atrás que a gente viabilizou a GB Musical, né? Uhum. Mas quando ela foi viabilizada, já tinha muitos anos, né, de estudo, de intenções, de avaliações, de conversa, de muitas ideias trocadas, muito carregado, tanto pelo meu pai quanto por Bruno, que eles sempre tiveram a parte mais comercial do nosso varejo, né? Sim. Mas há 15 anos atrás foi quando a gente viabilizou mesmo o processo de importação com base em uma oportunidade de mercado. O que acontecia, né? Há 15 anos atrás, vamos falar de talvez 25 anos atrás, foi quando começou uma abertura mais forte, né, das importações aqui no Brasil. E aí começou a aparecer muitas marcas internacionais, da qual o mercado conhecia, outras nem tanto, mas tudo que entrava, o mercado estava absorvendo. E aí os distribuidores, né, que são os importadores das marcas, eles não prestavam um serviço que, no nosso entendimento, era um serviço de qualidade, um serviço de merecimento do cliente, né? Não prestava um bom pós-venda, não prestava uma boa assistência, não se preocupava em manter níveis de estoque satisfatório para quando a gente lá no varejo começasse a fazer um trabalho, não faltasse e tivesse que desviar o treinamento a outros produtos. E aí foi onde a gente viu uma oportunidade. Se a gente é obrigado aqui, quando chega a mercadoria do importador, a gente é obrigado a comprar estoque para ficar com cobertura de 6 meses, por que a gente não importa? Sim, né? sim. E aí foi um dos grandes motivadores, obviamente com vários outros motivadores, e aí depois de todos esses estudos, muito carregado com meu pai, com meu irmão, a gente falou, vambora mexer com China. E aí foi quando começou a outra etapa de muitas dificuldades que a gente teve para a gente conseguir viabilizar isso há 15 anos atrás, né? Hoje ainda é um pouco complexo a importação, há 15 anos atrás, então, a gente sofreu muito. Vocês demoraram quanto tempo para conseguir viabilizar a importação, assim, para isso estar acontecendo? Porque eu sei que é todo um processo de liberação, né? Não é fácil, mas vocês tiveram a coragem de assumir isso e de vencer nas etapas. Porque para importar não é uma coisa simples, né? Ainda mais se tratando disso aqui no Brasil, né? A gente sabe disso. E demorou muito para isso se tornar realidade, desde o momento que começou, com todas, né, com toda a documentação que você precisava e todo o processo, como foi isso? Acho que a parte mais fácil do negócio foi encontrar o fornecedor. Viabilizar isso até chegar aqui talvez tenha sido mais difícil, né? A falta de informação que existia, né, há 15 anos atrás era tão grande que a gente sabia que a gente precisava de uma licença para poder importar, mas não sabia nem o nome, né? Muito menos quem é que emite essa licença. E aí Aonde, né? Aí foi muita dificuldade. E depois que consegui a licença, né, o radar para importação, aí beleza, negociou com o fornecedor, como é que manda o dinheiro? Aí na época que os bancos nem sabiam como que funcionava a emissão de um contrato de câmbio. Então a gente tinha que buscar conhecimento externo, fazer o network com as pessoas de fora que a gente conhecia. Então foi uma série, né? Despachante aduaneiro, como que a gente encontra muita coisa. A gente conseguiu, né, desatar os nós, mas outras coisas a gente teve que fechar os olhos, cruzar os dedos e torcer para dar certo, né? E graças a Deus, né, deu muito certo e hoje a gente é muito bem sucedido nas importações. E esse ponto responde um pouco da pergunta anterior sua, que é como que a gente sai do varejo para o atacado B2B, né? Sim. Como esse início da operação de importação ele foi doído mesmo, assim, ele foi complexo na perspectiva de que a gente não conseguia informação, não conseguia quem apoiasse na busca de informação, e aí a gente vê realmente como que uma empresa, principalmente quando a empresa ela vem de fora do Brasil sem tanta informação, como que ela esbarra no que a gente chama de disfunção da burocracia aqui no nosso país, né? Hoje as coisas já estão muito mais evoluídas, a gente já tem muito processo digitalizado, mas a época era tudo muito quase que rudimentar. E por esse motivo a gente começou muito desacelerado o projeto da GB Musical. Então, naquele momento, a gente tinha o projeto de varejo indo de vento em polpa,
e a gente jogando aqui na Marginal com um projeto adjacente, que era o projeto de importação. A gente sempre olhou com muito cuidado, com muito carinho para os dois projetos, mas entendendo que eram jornadas distintas e que elas não poderiam, em algum momento ali, elas se confundirem. Inclusive, a gente naquela ocasião já do lançamento da GB Musical, a gente já tinha uma problemática que a gente precisava resolver. A gente era lojista, a gente vendia para o consumidor final. A gente queria ser atacado, vender para as lojas. Sim. Logo, a gente era automaticamente também, nas lojas, a gente era concorrente do cara que seria nosso cliente na GB Musical. Pois é, essa era uma questão que vocês tinham que resolver, né? A gente precisava resolver isso. E aí, como que a gente resolveu isso? No primeiro momento a gente falou, olha, as nossas lojas não vão vender as mercadorias da GB Musical. A gente não quer concorrer com você, lojista. A gente tem um projeto aqui totalmente apartado, com uma jornada totalmente diferente. E para isso a gente teve que ter muita disciplina, muita transparência, muita verdade para com os nossos clientes, para com o mercado, que são valores que a gente tem muito forte desde sempre com a gente, sabe? A essa altura, a gente, enquanto lojas, a gente não comprava da GB Musical, e várias outras evoluções que o mercado acabou passando, a Máxima ela não passou por essas evoluções, como, por exemplo, a digitalização. Então, a gente, no momento ali que as lojas buscavam todas entrarem na internet, marketplace e tudo mais, a gente não fez isso com a Máxima, mais uma vez, porque a gente não poderia ser concorrente do nosso cliente. E foi com base nisso e com base num trabalho forte, num trabalho sólido, firme, que a gente conseguiu decolar com o projeto da GB Musical. Vocês hoje estão presentes aonde, né? No Brasil, estão presentes fora também? Além disso, quantos clientes, assim, só para a gente ter uma ideia, aproximadamente vocês vendem, quantas lojas vocês vendem, em que locais do Brasil, só para a gente ter uma ideia da dimensão de vocês. Tá, hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. A gente está presente também fora do país com um escritório próprio na China. Na China, em que a gente tem pessoas, né, que respondem direto para a gente aqui na GB Musical. A gente está iniciando agora um projeto de internacionalização da nossa marca, que é uma marca de áudio, chama Sound Voice, a marca. Como chama? Sound Voice. Sound Voice, ok. E a gente atua no Brasil hoje por meio de representação, então em cada estado a gente tem um escritório que representa a GB Musical, e na nossa base hoje a gente deve ter cerca de 3.500 clientes que a gente atende, né? Clientes ativos que giram dentro de um período, né? Talvez baixe um pouco disso, mas assim, a gente hoje está majoritariamente assim, 95% das lojas do Brasil. 95% das lojas do Brasil. Isso, vale lembrar que a gente está atuando, a GB Musical ela atua em um nicho extremamente segmentado, né? Mas sim, assim, a gente está muito bem consolidado nesse nicho. Que é instrumentos musicais, né? E áudio profissional. E áudio profissional, porque a gente está falando aqui desde violão, cavaquinho, que mais? Flauta, microfone, suporte, caixa de som, mesa de som. E vocês não vendem no varejo. Se um consumidor quiser ir lá e comprar na mão de vocês não vendem. Não vendemos. Aí vocês indicam as lojas de vocês. Aí a gente indica uma loja cliente. Maravilha. Vamos agora falar um pouquinho, é muito interessante ver esse crescimento de vocês. Agora vamos falar um pouquinho de gestão, tá? Vamos caminhar por aí. Vamos começar da gestão comercial, né? Como é que você gere, treina a sua equipe? Você diz que tem representantes. Quais são os canais de vendas que você tem hoje? Você vende pelo site? O representante compra de que maneira na sua mão? Como é que você gere isso tudo? Qual é que é o seu modelo comercial hoje? Tá, vamos lá. O nosso modelo de distribuição é por meio de representação comercial, ou seja, o representante da regional, ele viaja o trecho todo, apresenta catálogo de produtos, às vezes ele apresenta um determinado produto fisicamente para o cliente pode experimentar um determinado produto e decide a compra, e o representante joga no sistema e o pedido chega na GB Musical. A gente fatura daqui de Montes Claros, a mercadoria sai do nosso centro de distribuição daqui para qualquer outro lugar do Brasil. Essa loja só pode comprar na mão do representante? Ela só pode comprar na mão do representante. Tá. Ela não pode entrar no site e comprar não, mas ela pode ver no site os produtos. Como é que é isso? Temos o nosso site, temos
uma equipe de apoio comercial interna que faz o atendimento. Às vezes o representante ele está indisponível, e aí o cliente pode ligar direto para a gente tem um time amplo de representantes. E isso por telefone? Por telefone, por WhatsApp, por e-mail. E essa equipe, ela dá suporte para o representante também? Dá também suporte para o representante. Mas a venda é do representante? A venda é do representante. Então, cada regional do representante, aconteceu a venda na regional do representante, a comissão é do representante. Tá, e como que essa equipe de apoio é quantas pessoas, mais ou menos? Hoje a gente está com cerca de 8 pessoas nesse apoio interno. Tá, e tem metas, tem metas para eles, para os representantes ou não? Vocês... Sem dúvida. A gente é uma empresa que a gente trabalha muito focado em metas. A gente é uma empresa que a gente tem o crescimento no nosso DNA. Então, todo ano a gente coloca metas muito ousadas. Felizmente, a gente vem atingindo todas essas metas que a gente coloca. E para um representante trabalhar conosco, antes de cumprir meta, ele precisa ter um alinhamento cultural, que é o ponto talvez mais importante que a gente considera hoje na GB Musical, para não só representante, mas para qualquer pessoa, stakeholder, colaborador, representante, terceiro, ter relacionamento com a GB Musical, ele precisa ter um alinhamento cultural. Então, para a gente fazer um contrato com um representante, a gente começa no bate-papo, telefone, depois vai por chamada de vídeo, depois a gente pede esse cara para visitar a empresa, depois a gente quer entender como funciona o trabalho no escritório dele, e a gente começa a captar ali os artefatos culturais dessa pessoa, viu o alinhamento, a gente fecha com ele. Esse é o ponto principal que a gente não negocia. São exclusivos? Não são exclusivos, mas normalmente, via de regra, os representantes que representam a GB Musical, eles não têm produtos que sejam diretamente conflitantes, até porque normalmente a gente sempre tenta colocar como representante da GB Musical a pasta GB ser mais representativa no escritório desse cara. Entendi, tem um percentual grande. Então, você remunera ele ali, tem um modelo de remuneração. Então, eu diria que as suas maiores vendas hoje, pelo que você está me contando, elas vêm exatamente dos representantes. Vêm dos representantes e para a gente garantir que as vendas aconteçam, que todo esse movimento aconteça, a gente participa de muitas feiras, muitos eventos, a gente faz muito evento. Esse ano a gente está com a agenda bem cheia de eventos de relacionamento que a gente tá para fazer, inclusive na semana que vem na cidade de São Paulo, em que a gente vai para um hotel, a gente aluga uma sala nesse hotel, a gente coloca todos os nossos produtos em exposição, a gente convida os clientes ali da região adjacente, todos ficam hospedados no hotel e a gente tem um momento ali de imersão nos nossos produtos. A GB Musical, além desse DNA de crescimento, desse DNA de cultura, a gente tem um DNA muito focado em produto. Nós temos hoje 4 marcas no portfólio da empresa, e 4 marcas porque tem uma bebê aí nascendo agora, e que a gente tem metas o tempo inteiro de lançar novos produtos. Então, é um desafio nesse modelo de distribuição com representação comercial, é um desafio a gente lançar tanto produto e o cliente comprar sem ver. Então, por isso, a gente participa muito constantemente e fortemente desse tipo de evento. A gente precisa fazer com que o cliente tenha a possibilidade de experimentar o nosso produto. Que interessante, né? Eu quero colocar aqui, quando eu falo de canais de venda, eu acho super importante, toda a área comercial, você precisa entender de canal de venda, qual canal você vai vender, né? E às vezes as pessoas se preocupam muito ali com a internet, que continua sendo importante, mas no seu modelo de negócio, por exemplo, você precisa muito do representante. A internet ela é um apoio, o site e tudo, né? Mas você tem um modelo de negócio que para você é muito importante, que funciona para o seu estilo, que é a representação comercial. Então, uma das questões é justamente ter isso. E você fala uma coisa muito importante que me chama a atenção, é o DNA. Eu saber escolher o representante, não escolher o representante errado. É como você contratar um vendedor também ali para o dia a dia e você contratar errado, né? Quer dizer, você gera um casamento aí um pouco complicado. Então, assim, é isso que você está falando. E aí vem o marketing também, né? Como é que... O que é importante para você no marketing? O que você trabalha que é relevante? Você já falou uma coisa aí para mim, que são os eventos, né? Você faz esse trabalho, esse evento ali, proximidade. Gente, eu adoro eventos desse tipo. Eu acho que você tem que se aproximar daquele público que é o influenciador, que é seu cliente.
tem que estar fazendo esse tipo de evento de relacionamento. Acho isso uma estratégia fantástica que dá resultado. Mas como é o marketing? Você tem uma agência, uma equipe de marketing interna, e o que vocês trabalham que é relevante no marketing? Então, com relação ao marketing, a gente tem uma equipe interna, porque como eu disse, né, a gente tem um DNA muito forte de crescimento, a gente tem um DNA muito forte voltado para os produtos, então a gente lança muito produto. A gente entendeu que a melhor equação era internalizar um time para viver a experiência conosco, de maneira que pudesse repassar aquilo que está vendo dentro da empresa, né? Então hoje a gente atua na frente do marketing digital, à medida que a gente precisa ter como marcas, né, ou IM, né, que são marcas criadas por nós. Sim. A gente precisa ter uma presença marcante no online, então a gente atua fortemente no YouTube, a gente atua fortemente no Instagram de todas as marcas, então são 4 marcas, são 4 frentes para tocar. Sim. A gente tem essa questão também dos eventos, como você captou aí. Você mencionou um ponto, né, da influência, né, que é o marketing de influência. A gente está falando de música, a gente está falando de sensação, a gente está falando de paixão, a gente está falando de sentimentos, né, que as pessoas passam por isso. Um ponto que a gente acha que é muito importante no marketing da GB Musical é encontrar pessoas que possam influenciar pessoas. Então a gente procura muitos músicos, a gente procura muitos profissionais de áudio, muitas pessoas ligadas a essa questão musical para serem personas dos nossos produtos. Então, você tem alguma influência mais conhecida, assim, que vocês trouxeram ou não? São mais regionais? Eles são regionais, eles também são nacionais, porém são muito focados no segmento musical. Então são guitarristas, bateristas, baixistas. Ao longo desse tempo aí a gente fez trabalho também com artistas de renome nacional. Em 22 ou 23 a gente fez um trabalho com a Cláudia Leite. A gente já fez trabalho também com a Sandra de Sá. Me ajuda aí, Vitor. Sandra de Sá, 2023. Enfim, a gente mas esse é um trabalho mais profundo mesmo, é mais técnico assim, de influenciadores, né? Na sequência disso, um outro pilar do marketing que a gente acha que é muito importante para o nosso negócio de atacado é o trade marketing. Então a gente trabalha muito material de balcão, muito material de PDV, a gente faz fachada de loja, a gente vai dentro da loja, a gente pesquisa como que a gente pode posicionar melhor o nosso produto ali na loja do cara. Exatamente, ali é o marketing na veia, ali é o... Eu queria até dar uma parada. É o Kotler na veia, assim. Que eu acho muito legal, às vezes a linguagem, para o pessoal entender, o pessoal fala em merchandising, por exemplo, outdoor não é merchandising, né, gente? Quando ele fala trade marketing, merchandising é tudo que está dentro do ponto de venda. Eu já fiz um curso com a Popeye Brasil, que é uma empresa de merchandising no Brasil, e eles sempre trabalham isso. Merchandising é tudo que está no ponto de venda, o que atrai o consumidor, seja o posicionamento do produto, seja a precificação, seja uma placa, né? Quando você fala disso, né, é muito bacana porque isso dá resultado, né? Sim. Isso dá resultado, não é isso? Exatamente, sem sombra de dúvida. E a gente acha que talvez assim, na perspectiva de conversão direta, é a atuação do marketing que a gente consegue melhor ver a conversão lá na frente, é o que a gente consegue inclusive melhor medir ROI, indicadores do marketing. Bacana. É esse tipo de trabalho do Rio. E você consegue medir? Como é que você mede isso aí? Me dá um exemplo aí. Se é possível, né? Lembrar, mesmo assim. A galera mais recente da gestão tem muito falar de CAC e LTV, né? Que são as variáveis recentes aí. A gente consegue medir um LTV do cliente em cima dos trabalhos de trade marketing que a gente coloca. Que você faz no ponto de venda. Exatamente. Bacana, show. Pode completar isso aí. Não, eu ia completar que o nosso marketing, a gente está muito aí falando da parte de venda, da conversão, mas o nosso marketing, ele inicia, como somos importadores, a gente é equiparado a fabricante. Então, desde o design do produto, né, da cor da embalagem, da cor do produto, é o nosso marketing interno também que trabalha nisso, já pensando na apresentação disso ali na ponta da gôndola. Então, o nosso marketing ele começa ali na compra do produto e ele vai terminar ali na conversão. Rapaz, isso que o Vitor está falando é tão interessante, porque quando a gente inicia o trabalho lá em 2010, que às vezes olhando para trás assim, a gente acha que é muito tempo, né? Mas assim, já existiam muitas empresas, né? E como que uma empresa em Montes Claros, norte de Minas Gerais, trazendo produtos próprios, prosperaria assim, né? Aí a gente começou a trabalhar pelas beiradas, né, comendo quieto como bons mineiros. Então a gente veio fazendo esse trabalho de P&D dentro da empresa, um trabalho de marketing muito acertado, um trabalho de branding também, e indo nas falhas dos nossos concorrentes, né? Então assim, a gente
quando a gente chega no mercado, a gente tinha N empresas vendendo microfones consolidadas, N empresas vendendo caixas de som consolidadas, N empresas vendendo mesas de som consolidadas. Então o trabalho foi uma jornada muito longa para a gente entender como que a gente conseguiria mexer com esse mercado e trazer esses caras para a gente. Felizmente a gente vem conseguindo bons resultados com isso. Você pode contar para a gente o pulo do gato? Eu acho que Vitor já falou o pulo do gato no início aí. Foi a gente perceber qual que era a fricção que o cliente, que o lojista tinha com os demais distribuidores. O que era de problema que o cara sentia na hora da compra, o que era um problema, uma falha que ele via num determinado produto, ou uma oportunidade, não precisava nem ser falha, mas uma oportunidade de melhoria, e a gente foi. E aí sim que a gente vê uma sinergia do nosso negócio de varejo com o nosso negócio de atacado. Enquanto a gente estava criando produtos aqui, a gente também estava vendendo os produtos na ponta. Às vezes, não os nossos produtos, mas produtos análogos aos nossos. Sim. Então, a gente conseguia entender o que poderia melhorar no produto. Então, rapidamente, a gente ia lá e melhorava. A gente conseguia entender qual que era o produto que o mercado estava pedindo naquele momento. Então, a gente ia lá e comprava. Então, essa que foi o fiel da balança que colocou a gente no crescimento acelerado no meio da história. Eu diria que ainda é o que é boa parte do que sustenta, né? A gente acaba estando à frente dos nossos concorrentes no sentido de visão de experiência do cliente, porque como a gente ainda tem o varejo, né, e ainda é um negócio que a gente atua, também estamos à frente disso, a gente consegue se antecipar às tendências do mercado. Porque a gente sabe o que o cliente está pedindo, o que ele está precisando, e essa informação ela chega mais rápida para a gente. Então, o nosso tempo de resposta, nosso poder de reação é sempre um pouco à frente dos concorrentes. Que bacana. Pessoal, olha, o que eu estou vendo aqui é fantástico, né? A gente fica muito orgulhoso por ser da região, ter uma empresa, né, que se destaca, né, e que tem uma referência de gestão, de crescimento, se destacando aí no Brasil e daqui a pouco na América Latina. Então a gente fica muito feliz, né, por tudo isso que a gente está vendo aqui. Agora eu fico pensando aqui, né, o pessoal de casa pode estar pensando também, que vai estar nos acompanhando, a questão de logística, né, como é que, falando de comercial, vamos falar um pouco de distribuição, porque distribuir um produto num estado tão grande igual o nosso não é fácil, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Ou é fácil mandar microfone, violão para tudo quanto é lugar, o trem chega bonitinho, logística, as estradas boas, né? Me conta um pouquinho como é que é isso, quem que cuida mais da logística lá? Quem vai falar mais aqui? Você? A logística é um desafio constante e sempre que a gente pega, né, que a gente é importador, sempre dobra o tamanho do problema, né? Porque a logística começa lá ao comprar da China, né? Que a gente precisa... Vem de navio? Vem de navio, chega Santos? No Porto de Santos, tem um desembaraço aduaneiro, vem para Montes Claros, tem que devolver o container vazio depois lá em Santos. A gente armazena, faz a venda e depois a gente ainda vende muito fracionado os nossos produtos aos nossos lojistas. A gente compra caixa com 10, mas a gente vende a unidade caso o lojista queira comprar para fazer um mix, né? Hoje o nosso portfólio de produtos ele deve estar aí aproximadamente 400 SKUs e aí o lojista ele muitas vezes ele não quer ou não precisa comprar uma caixa fechada, né? E aí a gente vende fracionado, que é um dos nossos diferenciais. E como é que chega lá? Vão lá Amazonas, Acre, Maranhão, como é que chega lá? Aí existe uma vantagem, né, do que muito se fala, né? Estamos no segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil, né, Montes Claros. A gente tem, de fato, muitas opções de transportadoras que a gente utiliza bastante. Porém, a gente sempre está um passo atrás dos nossos concorrentes. Aí já é no sentido inverso, né? Por que um passo atrás? Porque 90% ou mais dos nossos concorrentes estão em São Paulo. Então, quanto à logística, né, sempre os nossos produtos eles acabam chegando um pouco depois do que os produtos dos nossos concorrentes. Então, a logística hoje a gente leva, de fato, uma desvantagem e que a gente tem tentado minimizar isso, né? No mês passado, inclusive, a gente inaugurou a nossa unidade no Espírito Santo. Então, hoje a GB Musical também está no Espírito Santo, exatamente vislumbrando uma melhoria na logística. A gente entende que a gente vai conseguir receber um produto mais rapidamente e a gente também vai conseguir fazer o despacho de uma forma mais rápida, né? É um teste que a gente está fazendo exatamente porque o desafio logístico ele é constante. A gente trabalha muito com planejamento estratégico e a cada 3 meses a gente se reúne para a gente discutir, avaliar e reprocessá-lo, né?
E na nossa, que a gente chama da linha axial nossa, que vai até 2028, todo ano tem lá melhoria da eficiência logística, que a gente entende que se a gente não melhorar a cada ano, a gente não consegue sustentar o nosso padrão de bom atendimento ao cliente. Tá, digamos que o Nordeste compra, né? O Norte do país compra. Vocês entregam tudo de uma vez? Vocês têm um ponto lá que recebe ou você entrega direto na loja? Não, como funciona assim? 100% da nossa logística ela é rodoviária. Então, o transporte sempre por caminhão. Como o Vitor disse, a gente tem muitas e boas opções aqui em Montes Claros de transportadores. Quando o cara compra no norte, dificilmente vai ser um transportador que sai de Montes Claros e entrega direto na porta dele lá, por exemplo, em Belém, no Pará. Então, normalmente, essa mercadoria ela sai de Montes Claros, chega em São Paulo e lá ela é baldeada, que a gente chama de redespacho, e vai para uma outra transportadora, que é uma transportadora, via de regra, é indicada pelo cliente. Sim. E essa mercadoria segue de São Paulo até Belém, por exemplo, né? Entendi. E chega lá no cliente. Chega na porta dele. É por isso que Vitor 20 clientes, a mercadoria... É tudo fracionado. Então, assim, todos os dias tem lá X pedidos saindo da GB Musical direto para cliente em Minas, no Rio Grande do Sul, em Amapá, no Acre. Todos os dias tem isso, né? E quando for para a América Latina, vocês já estão pensando como vai fazer? Isso é um projeto. É um projeto. Eu estou perguntando aqui, Colômbia, Argentina, Chile, né? Então, gostamos desses nomes. Hoje a gente já tem, inclusive, marca registrada no Mercosul e ao longo desse ano a gente vai fazer registro em mais alguns países, né? A gente tem como dever de casa aí o 2025 para a gente estruturar esse plano, para a gente conseguir viabilizá-lo em 2026. Fantástico. Então já tem aí o projeto. Sim, já. Me diga uma coisa legal que vocês falaram, e eu também trabalho com planejamento estratégico, né? Dou consultoria, e é uma luta minha com as empresas que eu sempre, né, já trabalhei, eu faço planejamento estratégico, de que o plano nunca termina quando sentou lá, vamos fazer 3 dias de imersão, 2 dias, vamos trabalhar o planejamento estratégico, beleza. O plano, na verdade, ele começa a partir daí. E quando vocês falam que vocês se reúnem de 3 em 3 meses para avaliar o plano estratégico, isso é sério ou foi só uma vez? Não, isso é verdade. Isso é verdade. A gente investe bastante em treinamento, em conhecimento, Gregório. E a gente ficou de 2021 a 2023 inscrito num programa da Fundação Dom Cabral, no qual a gente aprendeu bastante como fazer a gestão. E isso foi muito bom para a gente. Então a gente criou de fato o rito, né? A gente discute, a gente refaz a nossa análise SWOT, a gente rediscute tudo. E existem os desdobramentos também desse plano, né? Para a gente não ficar de forma muito subjetiva, nosso plano ele é todo objetivo. E aí a gente tem o rito de reunião mensal de resultados, que a gente faz com toda a liderança de cada setor. Vocês fazem mensalmente. Isso é importante. Isso é um outro ponto importante também. Análise mensal de resultado. Eu tenho batido isso aqui no pódio. Esse exemplo de seus é importante. E quem que reúne? Como é que é essa análise mensal? Porque é muito importante o pessoal que está nos ouvindo e que está engatilhando nisso poder compreender a importância da análise mensal de resultado. Então, tudo é uma cadeia, né? Nasce lá do nosso planejamento estratégico, em que a gente coloca vários tópicos para cada departamento e existem os desdobramentos de cada tópico. E esses desdobramentos a gente coloca em forma de indicadores estratégicos. E aí tudo já tem meta, mês a mês, até o final do ano. Então, aí a reunião mensal ela é muito balizada por isso, né? Na logística, a gente tem lá que a gente precisa, atingir um prazo interno de expedição de X tempo no mês de janeiro. Então, a gente já tem essa previsibilidade, a reunião de resultado conseguiu ou não conseguiu? Se conseguiu, o que fez para dar certo? Se não conseguiu, onde que está a oportunidade de melhoria para dar certo no mês que vem? Fantástico. Qual que é a tendência para frente? E aí, de forma bem objetiva, a gente sempre faz isso mensalmente com a liderança. E a gente tem também... São quantos líderes? Desculpa, só para a gente poder entender um pouquinho, quantos líderes? Somos 10. 10. Quando somos 10, incluindo vocês... Nos incluindo. Nos incluindo, né? Tem o líder de logística. Logística, qualidade, comercial, financeiro, contábil, RH. Tá. Então o líder todo mês tem que apresentar o plano de ação dele, o que ele fez, o que ele não fez. O negócio é bem gerido. É bem amarrado. Quer dizer, se ele está lá com o plano de ação dele, se não deu resultado, gente, isso é fantástico, né? Monitoramento, plano de ação, sabe? Uma empresa que tem uma gestão, ela tem um trabalho com um líder desse jeito. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão, né? Porque toda empresa precisa ter isso, né?
O líder precisa saber onde que eu quero chegar, quais são os meus indicadores, quanto que é meu orçamento do ano, que plano de ação que eu tenho, se eu bati, por que eu atingi, se eu não atingi, por que não, qual que é o meu plano de reversão. Isso é fantástico em gestão, isso que vocês estão colocando. E mais do que isso, né? O líder, além dele estar preocupado com onde ele quer chegar, na GB Musical a gente traz muito esse mindset, onde a empresa quer chegar. Então, quando a gente coloca toda a liderança dentro de uma sala para discutir indicadores, para discutir tendência, a gente quer provocar o desenvolvimento disso. O líder, por exemplo, de vendas, ele precisa acompanhar uma logística, porque não adianta nada você vender e não entregar. Eu acho que isso é o que traz a junção de todos os processos para a gente, sabe? Esse fato da gente colocar um gestor de olho na outra área, o da outra área de olho na outra área, para a gente conseguir fazer o desenvolvimento contínuo do negócio. Fantástico. E eu digo que isso, lógico, isso traz, gente, uma pressão para o líder, né? Traz uma pressão para as pessoas, mas essa pressão é que ajuda a evolução. Porque às vezes muito líder não quer ter ali o indicador, o plano de ação, por quê? Para não ter a pressão. Mas você que é empreendedor, você precisa ter um modelo de gestão com indicador, com monitoramento, com plano de ação, porque isso é a evolução da empresa. Claro que sempre traz um pouco de pressão, isso faz parte do negócio. Mas quando a coisa começa a dar certo, funcionar, e aquilo se transforma em resultado, nossa, é fantástico, né? Você vai vendo a coisa acontecer ali aos seus olhos. Mas muito legal. Vocês falaram também em qualidade, né? Por que a qualidade? Por que vocês trabalham de especial na qualidade? Qualidade para a gente é qualidade de produto e qualidade de atendimento. A gente monitora muito, né, ocorrências de produto, assistência técnica, a gente tem tudo isso muito bem configurado nos nossos painéis. A experiência do cliente também, a gente mede de forma trimestral a NPS, a satisfação do nosso... Vocês medem o NPS? Sim. Pesquisa, telefone, WhatsApp, como é que é a pesquisa de vocês? O NPS é disparado por e-mail. Por e-mail. E pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, tá. Que legal. E aí, como o nosso cliente ele é recorrente, né, é muito importante para a gente não só acompanha, como a gente tem meta sobre isso, né? Na nossa visão, na visão da GB Musical, a gente é sustentado por o que eu chamo de um tripé. Esse tripé, né, uma perninha dele é o crescimento, a outra perninha é a satisfação do cliente e a outra perninha é a satisfação do colaborador. E aí a gente inclui unidade de medida para cada um desses pontos. E o colaborador de vocês hoje estão satisfeitos com vocês? Vocês medem? O que vocês têm de legal para o colaborador? Conta aí para nós. Como é que vocês fazem para motivar? Tem treinamento? Tem algum plano especial? Como é que é isso? Tá, essa questão do colaborador, vou deixar para Vitor falar. Antes eu quero só pegar o gancho do que ele falou aqui acerca da qualidade. Um pilar que a gente considera muito dentro da GB é o P&D. Pesquisa e desenvolvimento para a gente é fundamental, porque na qualidade de importador a gente é quase que equiparado a uma indústria. Sim. Então a gente desenvolve produtos. Lá atrás, quando você nos perguntou qual foi o pulo do gato, foi escutar o cliente, né? Foi ver qual que era a fricção do mercado. Então a gente está a todo momento desenvolvendo produtos. Então o nosso produto é desenvolvido do outro lado do mundo. Sim. Até quando a gente manda uma solicitação desenvolvida aqui na GB Musical para a China, a gente precisa, posterior à fabricação, a gente precisa garantir que o que foi imputado lá é o que foi realmente realizado. Então esse talvez seja hoje o pilar fundamental da nossa qualidade, para a gente certificar a qualidade daquilo que a gente está produzindo. A gente tinha um mito antes que os produtos da China não são tão bons, por isso que é mais barato. Aí começou o brasileiro a comprar produtos da China e viu que, ainda não é. Então você faz lá, mas faz um padrão seu, né? A gente desenvolve aqui e fabrica lá. Dentro do padrão que dentro você do padrão deseja, nosso, exatamente. Que é de qualidade, e vale dizer também que a China tem evoluído muito, né? A gente tem visto aí a revolução automobilística desenvolvida por eles, né? Isso é um reflexo de tudo que a gente vive, assim. Acho que o cara que compra copo, o cara que compra microfone na China, o cara que compra qualquer coisa na China, nos últimos 5 anos tem visto assim, um avanço muito grande na questão da qualidade por parte deles lá. Eu sou suspeito para falar dessa qualidade China, porque eu tenho um relacionamento muito intenso com a China, né? Desde 15 anos atrás, quando a gente começou. Mas eu acho que a China ela acaba recebendo esse rótulo porque a China tem de tudo. Tem do mais barato ao mais caro, tem do pior ao melhor.
E aí, muitas vezes a gente opta por, né, não no caso da GB Musical, mas tem muitos produtos chineses que o mercado mais barato, para atender ali o mercado, compra uma coisa que não tem uma qualidade boa, é a China que vai ter o mais barato e também o pior. Mas isso é engraçado, porque a China detém tanto conhecimento de desenvolvimento de tecnologia, que quando a gente vai lá numa indústria de microfone, que a gente quer desenvolver um microfone, por exemplo, aí a gente olha lá, o mesmo microfone, aí vê a qualidade diferente. O que é? Ah, não, é porque esse aqui por dentro, esse aqui é um preço, esse aqui é outro, esse é outro. Por dentro é porque esse aqui é com 70% de cobre, aquele ali é cobre com alumínio, aquele ali a gente só usa um chumbinho aqui embaixo, e aí por fora parece a mesma coisa, mas por dentro é totalmente diferente. E o próprio fabricante lá, ele dá a opção. E aí por isso, né, chega às vezes o produto ruim da China, muito porque quer reduzir custo, vender barato, e vem o produto de baixa qualidade. Dá problema, né? Sim. Mas me fala agora legal isso, falar dos colaboradores, que você falou do pilar aí, porque assim, a gente, né, sempre diz isso, né, o colaborador precisa estar satisfeito, né, você que é empreendedor, seus colaboradores precisam, é um pilar do seu negócio, ele precisa sim, né, estar satisfeito para ele atender bem, para ele fazer as coisas corretas, com motivação, para você manter, né, esse colaborador. Não está fácil hoje, não está fácil recrutar, encontrar gente boa, então você realmente tem que procurar reter talentos. E como é que é o trabalho de vocês com esse pilar dos colaboradores? Gregório, a gente é muito conectado com isso, tá? Eu acho que é um dos grandes fatores de sucesso, se não o maior fator de sucesso São nosso. Quantos colaboradores? Né? Hoje a gente está com aproximadamente 50 funcionários internamente, tá? Fora as pessoas que trabalham fora na China e tudo mais. E aí a gente vem com a gestão muito humanizada e muito com essa pegada de treinamento, desenvolvimento, qualificação. A gente faz de tudo para a gente conseguir treinar e capacitar melhor quem está dentro. A gente tenta de toda forma não buscar funcionário externamente para alguma posição hierarquicamente mais alta. A gente tem muitos ritos, né? Treinamento o tempo inteiro, a gente convidando, a gente incentivando, avaliação de desempenho, feedback, tudo isso a gente tem. Então, primeiro critério para ser um líder na GB, muito além do que ter domínio técnico da área que atua, é saber liderar pessoas. Então a gente tem muito essas mentorias, essas monitorias para a gente ensinar e direcionar a nossa liderança a poder cuidar das pessoas de uma forma melhor. Então a gente tem uma gestão muito humanizada, né? Esse ano a gente está pelo segundo ano consecutivo com a certificação Great Place to Work, né? A gente é uma empresa GPTW, a gente está ranqueado entre as 50 melhores de Minas Gerais. A gente tem esse trabalho muito forte, né? Política de benefício nossa, ela é bem ousada, muito diferenciada das políticas comuns que a gente vê. Então a gente olha mesmo para isso. E aí a gente vê, né? Por exemplo, hoje a gente tem 10 líderes. Dos 10, 9 foram formados internamente, ou seja, né, eles emergiram da base da empresa. Hoje a gente tem com a gente, por exemplo, um diretor, né, par meio de Bruna, uma diretora, que ela começou com a gente há 12 anos atrás na área administrativa. Então, tudo fruto mesmo de desenvolvimento, treinamento, e a gente investe muito pesado nisso. E não adianta nada a gente investir e não medir, né? Não. Então, assim, a gente acompanha muitos indicadores, a gente acompanha mensalmente também, inclusive na reunião de resultados que a gente mencionou, que acontece mensalmente, a gente tem a participação da liderança de RH que acompanha, que traz todos os indicadores, põe na mesa para discussão. A gente quer também, por mais que a gente, como o Vitor mencionou, né, a gente tem uma carteira ampla de benefícios na GB Musical, a gente está sempre escutando o nosso colaborador. Então, assim como a gente tem a NPS para medir a satisfação do nosso cliente, a gente tem a ENPS para medir a satisfação do nosso colaborador, que roda internamente na empresa de forma trimestral. A gente também faz pesquisa de clima, e para qualquer evento, para qualquer coisa que fuja do convencional, do trivial dentro da empresa, a gente sempre roda uma pesquisa para a gente entender como que está a satisfação do nosso colaborador. Avaliações também são avaliações 360 graus, né? Lá no caso, o líder sempre avalia o liderado, mas o liderado também tem um momento de avaliar o líder. O RH interno? É interno. É interno, né? Interno. Esse ponto eu queria entender. Gente, muito legal. Esse papo tá muito bacana, viu, gente? Primeiro, parabenizar vocês, que eu tô gostando muito, né?
Vocês estão trazendo elementos de gestão aqui muito interessantes, né? Vocês realmente têm feito um trabalho de gestão maravilhoso, quando a gente vai ouvindo, vai vendo os pilares de sucesso de vocês, aquilo que faz a diferença, né? Como vocês estão lidando com tudo isso, né? É como se eu dissesse assim, faz a cartilha de um consultor, né? Como eu, pega e tá fazendo a cartilha certinho, tá? Então, assim, muito legal, eu acho que tem muito para aprender com eles, né? O pessoal que está nos acompanhando tem muito para aprender. Eu queria muito trazer a GB Musical, porque a gente sempre ouve falar de vocês, quem está mais no mercado empresarial sabe o tamanho de vocês, aquilo que vocês estão fazendo e voando aí, como dizem, né? Mas falar de gestão, né? Entender isso, as pessoas entenderem que a gente tem aqui uma empresa, temos várias, né? Mas temos uma empresa na região, nesse segmento que está destacando a nível de Brasil, para a gente é um motivo de muita alegria, né? Então quero parabenizar vocês por isso. Queria que vocês pudessem deixar aí, né, o recado de vocês para os empreendedores, o que vocês, né, pensam, né, de dicas, de futuro, o que vocês diriam para os empreendedores que estão ouvindo vocês, né, o que eles têm que focar, né, nos próximos anos aí, ou quem sabe até nesse ano aí, o que vocês podem trazer de bom para a gente enquanto experiência que vocês têm no mundo dos negócios. Bem, o que eu posso dizer é que o Brasil é um país, às vezes um pouco controverso, mas um país de muitas oportunidades. E aquele empreendedor, aquela pessoa ali que tá ligada, tá prestando atenção em alguma coisa, tenha humildade, escute mais do que fale, preste atenção nos movimentos, escute o cliente, escute o mercado, escute os colaboradores, escute opiniões de amigos, de terceiros que tenham intimidade com o negócio que você está empreendendo ou que você pensa em empreender, e siga a cartilha aí, principalmente essa cartilha que o Gregório falou, do rito de boa gestão. Dito isso, eu acho que cumprindo esses pontos, assim, acredito que não tem como dar errado. Que bacana, Vitor. Joia, eu acredito muito em duas palavrinhas, né? Um é equilíbrio e a outra é consistência. Eu acho que você tendo equilíbrio e consistência, não tem como dar errado. E falar é muito fácil, né? Mas na rotina do empreendedor a gente se vê perdido várias vezes, né? Às vezes você sabe o que precisa fazer, às vezes você sabe como fazer, mas você não consegue porque você está ali perdido num tanto de coisa, e aí você não consegue organizar a linha de raciocínio, a linha de execução, e acaba se perdendo de fato. Então, a consistência ela é muito importante para te guiar, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você faz tudo certinho, aí vem alguma mudança do mercado, alguma mudança no comportamento do consumidor e faz com que você comece aquilo do zero aí novamente, né? A resiliência do empreendedor, isso é muito importante. E disciplina, por quê? Eu sou muito da área de planejamento, então eu acho que se você planejou, você está convicto daquilo, você simplesmente seguir aquilo e acompanhar de uma forma prática, eu acho que não tem como dar errado, não. E muitas vezes também é a questão da ansiedade, né? A pessoa quer chegar lá, mas não está preparada com a paciência para desfrutar do percurso inteiro, né? Isso. Então, uma coisa que eu costumo falar nas reuniões lá da empresa, né? A gente se preocupa mais com a jornada e menos com o destino, né? Então, a jornada ela é muito importante para a gente, que a gente sabe que dentro de uma jornada, de uma caminhada, que a gente está seguro de onde a gente está indo, com certeza o destino vai ser uma consequência. Tem um filme que fala disso, não sei se você assistiu, O Poder Além da Vida, né? O filme vale a pena você assistir. E para vocês também é um filme que eu sempre uso também nos meus treinamentos de coach, fala de alto desempenho, história de um atleta, e existem 3 lições, uma delas é essa que você acabou de falar, né? Legal. Muito legal. Eu sei que até você tinha assistido. Só para a gente, para o pessoal entender também, hoje vocês têm a GB Musical, mas vocês têm um grupo, vocês têm outros negócios. Poderiam falar deles rapidinho, que outros negócios vocês têm, vocês estão envolvidos também? Tá, vamos lá. A gente tem ainda as lojas, aqui em Montes Claros. A gente já atua também com a loja que presta serviço de venda e instalação de automação residencial, que também é aqui em Montes Claros. A gente é acionista da VGX, Contact Center, que eu acho que boa parte da cidade conhece. Já que vimos o Vitão aqui, ele falou da VGX, hoje eu acho que vocês entraram no lugar dele, né? Se vocês compraram. Na saída de Vitão, né? A gente entrou. A gente tem uma empresa que importa
e distribui veículos de mobilidade elétrica, chamada Smartway. É um modelo também de importação, análogo ao da GB Musical, porém a gente ali não é só atacado, a gente também vende na internet. A gente tem... Me ajuda aí, Vitor. Até esqueceram, tá? Tem tanta coisa que até esqueceram, gente. Na verdade, hoje a gente tem muitos negócios, mas por meio de uma holding, né? A gente tem a holding Barros Beyond, que é uma holding de gestão e participação. Na maioria dos nossos negócios, a gente também entra com a nossa gestão e a gente tem a participação acionária, né? Hoje a gente tem um centro de serviço compartilhado em que a gente pega algumas pessoas-chave e a gente põe para se envolver em parte de alguns outros negócios nossos também. Isso, a gente tem investimento no imobiliário e a gente está com outro projeto aí que tá na incubadora aí, que é um projeto também de importação e revenda, mas de num segmento mais nichado, premium ali, que é de aviação compartilhada. Mas esse é bem recente. Recente. Tá. Então, beleza. Então é um grupo, né? Quer dizer, embora tenha a GB Musical, que é o carro-chefe, vocês hoje estão se expandindo, investindo através de outros negócios. Bom, eu quero dizer que vocês estão no pódio, então eu trouxe aqui o nosso pequeno troféu do pódio, tá, Bruno? Tá aqui, né, a nossa lembrança, o nosso troféu, né, de quem tá aqui no pódio, tá? E quero dizer que esta caneca aqui, pode levantar o troféu, vai ser, né, como que, né, o troféu do pódio, né? E aqui essa caneca que vocês estão tomando aí é suas, né? É uma caneca do pódio, né, do meu mascote, Greg, o superventor, né? Então, vocês estão recebendo aí a nossa caneca, junto com o pódio aí, a caneca do pódio, para que vocês possam desfrutar, né? Desfrutaram de uma bela água. Vamos estar sempre lembrando que vocês estão sempre no pódio, né? E que lá vocês continuem, claro, e no pódio a gente sempre aprende, né? O pódio é um aprendizado constante, porque as pessoas que chegam no pódio são aquelas que não param de aprender. Legal. Então esse é o ponto-chave. Muito bom, Gregório. Então queremos agradecer, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo, ter aceitado. Eu sei que conciliar a agenda de vocês, eu sei que você parece que viaja bastante, né? E conciliar a agenda do Bruno e do Vitor não foi fácil, mas desde o primeiro momento eles demonstraram muito interesse em estar aqui, passando para a gente conhecimentos, ensinamentos. Eu aprendi muito com vocês aqui, viu? E eu tenho certeza que quem está ali também, do lado de lá também, e a gente, se as pessoas ouviam falar da GB Musical e gostavam, agora estão admirando mais ainda, né? Tenho certeza disso, né? Estão admirando e isso é muito bacana e é o mérito que cada um tem e é dado aquilo que realmente vocês estão construindo aí na vida de vocês. Então, jovens, tem muita coisa pela frente para voar, né, com toda certeza. Muito bom, Gregório. A gente também agradece, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, né, dos nossos métodos de gestão e mais uma vez parabenizar pela iniciativa. Que legal, que bom. Muito obrigado aí, Gregório. Acho que para a gente é uma honra muito grande assim, tá podendo contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas que virão nesse mercado, né? Também é uma honra muito grande a gente poder contar a história aqui que começou lá atrás com a história do nosso pai, né? A gente como empresa familiar, como um grupo familiar agora, né? A gente fica muito feliz de poder dividir isso aí com todo mundo. Parabéns pelo projeto aí, viu? Gente, muitíssimo obrigado a você que esteve conosco. Lembre, canal do YouTube, Gregório Ventura, palestrante, Instagram. Você também pode acompanhar no Spotify, né? Então você pode ouvir. E nós sempre estaremos aqui. Você pode enviar, né, todas o nosso pódio para quem você achar que pode ouvir em qualquer lugar. E é só marcar lá o Gregório Ventura para me seguir, marcar o sininho, porque sempre às segundas-feiras a gente estará trazendo o pódio para você durante todo o ano. Eventualmente, na quinta-feira, quando a gente tiver alguma especial, a gente sempre traz também na quinta, mas sempre na segunda é o nosso compromisso de estar trazendo para você e te colocando no pódio. Lembre, né, você também está aqui no pódio, porque também você pode.